Fala aí, desbravador. Maranata. Bom, fui convidado para trazer para vocês uma meditação de uma história muito conhecida que você vai achar na sua Bíblia, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, do verso 1 ao verso 10. Eu não vou ler todos os versos, porque certamente você, como parte do seu cartão, vai ler na sua Bíblia. O desbravador lê a Bíblia, o desbravador gosta de ler a Bíblia, há prazer em conhecer as histórias da Bíblia. Mas para trazer só um pouco de contexto, eu vou ler apenas um versículo de toda essa história, que certamente você já conhece. Então eu vou ler o versículo 9 que fala assim: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos, mas isto, o que é para tanta gente? Então, realmente, quando a gente entende a história, aqueles pães, aqueles peixes parecia algo muito pouco. Mas o pouco na mão de Jesus é algo que se torna mais do que suficiente. Bom, trazendo um pouquinho da história para você, desbravador, Jesus ele estava pregando já há algum tempo e uma multidão muito grande o ouvia. Pessoas que talvez estavam em pé, estavam ali há muito tempo e já passava da hora do almoço. A Bíblia fala que ali tinha 5.000 homens, fora mulher e crianças. Então, certamente ali deveria ter aí entre 5, 6, 7, 8 mil pessoas facilmente, que é o tamanho de um campuri de associação. Muitos de vocês já participaram de um campuri com 5 mil pessoas, 6 mil pessoas e às vezes um pouco mais. Bom, fato é que em um determinado momento, já passada a hora do almoço, os discípulos vieram para Jesus e falaram: Jesus, precisava dar um break, precisava fazer um intervalo aí, essa galera precisa comer. O pessoal precisa ir para casa. Só que aí tinha um grande problema. Como que esse povo ia para casa? Eles estavam longe, não tinha nada para comprar, não tinha um Subway, não tinha um açaí, não tinha alguma coisa para eles comprar um lanche ali, um supermercado, não tinha nada. E tampouco eles conseguiriam voltar para suas casas para se alimentar. E Jesus, ele voltou para os discípulos e falou: olha, vocês devem dar a eles o de comer. Se coloca no lugar dos discípulos. Olhava para um lado, olhava para o outro. Onde que eu vou alimentar uma multidão de mais de 5 mil pessoas? Bom, interessante que quando a gente anda com Jesus, a gente começa a entender que o pouco com Deus é muito. E um dos seus discípulos tinha essa noção, que era André. E André, ele encontrou um menino na multidão. E o que tem de importante nesse menino? Ah, porque ele tinha 5 pães e 2 peixes? Não, porque esse menino, ele já tinha um espírito desbravador. Ele não apenas tinha, mas ele estava disponível a compartilhar aquilo com outros. Então, certamente, aquele menino ele era um servo de Deus e amigo de todos. E ele levou esse menino, talvez ainda meio sem jeito, naquele momento as perspectivas não pareciam muito boas. Então você imagina as outras pessoas ali ao lado, os outros discípulos talvez, olhando aquilo ali e falando: legal, você achou 5 pães e 2 peixes, mas e aí? A gente tem aqui mais de 5 mil pessoas. Só que para André, ele olhava aqueles 5 pães e 2 peixes e via como 5 mil lanches, porque ele sabia que Jesus estava ali. Não eram pães convencionais como aqueles pães que a gente está acostumado a comer hoje, como os pão francês, pão italiano, mas era um pão um pouco diferente, um pão branco que os pescadores se alimentavam naquela região. Mas, desbravador, eu te convido para você viajar um pouco no cenário, tentar imaginar, se colocar ali na beleza daquilo tudo, né? Então, para que você pudesse compreender melhor, tenta se colocar talvez naquele cenário. A Bíblia não cita o nome daquele menino. Não, a Bíblia não cita como outras pessoas que tiveram acontecimentos importantes na Bíblia, os 3 reis magos, a mulher samaritana, o ladrão na cruz. A gente não sabe. Eu tenho curiosidade. De repente esse menino poderia se chamar, não sei, Gabriel, Samuel, Felipe, Isaac, Eric, Gediel. Qualquer um desses nomes esse menino poderia chamar. Mas o mais importante é que esse menino ele fez parte do maior milagre de Jesus. Desbravador, quando você se coloca a trabalho de Jesus, quando você entrega o pouco que você tem, você também hoje você pode fazer parte de um grande milagre na mão de Deus. E quando a gente continua lendo aquela história, a gente encontra que ao dar a ordem de Jesus, os pães foram multiplicados. E os 12 discípulos eles saíram para alimentar toda aquela multidão. Então, eles não estavam com o uniforme do McDonald's, talvez levando uma prévia do McFish,
Mas aquele pouco que aquele menino tinha para entregar, na mão de Jesus, ele foi capaz de alimentar uma grande multidão. Então, o que eu quero dizer para você hoje, desbravador, é que Deus ele quer o pouco que você tem a oferecer e fazer algo grande. Quando o menino ele percebeu o que estava acontecendo, imagina a sensação dele com tudo aquilo que ele entregou a Jesus, conseguir abençoar uma multidão tão grande. É assim que você pode fazer também, desbravador, na sua casa, na sua escola, no seu dia a dia, na sua igreja. Ou seja, o pouco daquilo que você conhece desse livro, o pouco daquilo que seus pais te ensinam, você pode usar para abençoar outras pessoas. O pouco daquilo dos seus recursos, do seu tempo, da sua internet, você pode usar para abençoar outras pessoas. Interessante, uma mensagem aqui para os líderes também, né? André, ele viu naquele desbravador, ele viu naquele menino um potencial. Nós também, quando olhamos para você, desbravador, nós temos certeza que na mão de Jesus você pode fazer coisas grandes também, você pode multiplicar aquele pouco que nós temos hoje e na mão de Deus ele é muito. Eu fico imaginando aquele menino retornando para sua casa e alegremente contando para os seus pais. A Bíblia não menciona, mas eu creio que seus pais não deveriam estar ali, porque senão não seria o menino que estava de posse daqueles alimentos, mas sim os seus pais, os responsáveis. Então eu imagino aquele menino voltando para sua casa e contando aquilo que Jesus fez com o pouco que ele tinha, podendo alimentar uma grande multidão. Então, desbravador, eu te convido a colocar o pouco que você tem na mão de Jesus, para que esse pouco ele se transforme muito e que o evangelho ele possa ser pregado ainda na sua geração, desbravador. Então, que Deus te abençoe e Maranata.